Eu nunca tive esse anseio, nem na denominação, apesar de que lá recebi o reconhecimento como tal, a graduação, mas nem lá eu me sentia capacitado, preparado. Imagine no nível da mensagem. E olhe que o que eu digo, eu falo com bagagem para falar isso, porque são 35 anos de denominação. Então eu posso falar acerca da diferença entre a mensagem que tenho agora, junto com os irmãos, com o que eu tinha antes, né? E na denominação me sentia muito à vontade no altar para pregar, viu, irmão Natan? Mas confesso para o irmão, confesso para todos os irmãos aqui presentes que na mensagem eu me sinto ainda um mero aluno, um aprendiz da palavra, precisando de muita ainda experiência para poder me achar à vontade para ministrar a palavra realmente no altar da igreja, né? Mas como o irmão tem falado, o Espírito Santo é quem nos guia, quem nos dirige, é quem nos orienta, e quem traz a mensagem é a igreja, porque ele que sabe a necessidade que cada cristão tem dentro de si. Assim como o irmão Brana, quando se colocava no altar na humildade, ele realmente, como ele era humilde em essência, ele dizia: Espírito Santo, abre a palavra para mim, porque dele mesmo ele sabia que não possuía nada, e nenhum de nós possui qualquer coisa, a não ser que venha do alto, que venha do Senhor. E esta noite espero que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Eu quero só que os irmãos façam uma pequena oração junto comigo. Feche seus olhos, mesmo sentados, curvem suas cabeças e oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai santo, justo, amado, todo-poderoso, Senhor de toda glória, diante de quem nos colocamos, Senhor, em adoração, em louvor, diante de quem nos colocamos em humildade, reconhecendo a Tua soberania, Tua grandeza, Tua majestade, Tua magnificência. Nos pomos diante de Ti, Senhor, essa noite apenas como vasos e instrumentos para sermos usados por Ti. Nos colocamos diante de Ti também como meros ouvintes para aprendermos de Ti, para sermos instruídos por Ti. Não nos colocamos diante de Ti como sábios, como eruditos, não nos colocamos aqui como pessoas preparadas, mas sempre diante de Ti, Senhor. Por mais sábio que o homem seja diante dos homens, diante da Tua presença ele se torna um simples leigo, aprendiz de mistérios e de coisas tão profundas que Tu tens a revelar para o Teu povo. Quero Te agradecer pela mensagem, Senhor, revelada ao Teu servo, irmão William Brana, nos últimos dias, a qual tem sido trazida para o Teu povo como uma luz no meio da escuridão. Amém. A qual tem sido trazida, Senhor, para nós como uma bússola em meio ao deserto, Pai, onde estávamos perdidos, sem orientação, sem direção, mas encontramos agora o rumo certo, encontramos o norte, Senhor, para seguirmos. Então que o Senhor possa essa noite, através do mesmo Espírito que o Senhor concedeu ao Teu servo e revelou tantas profundidades da Escritura, a mensagem para os últimos dias, para que Tua igreja ande, Senhor, guiada e conduzida por Ti, da mesma forma que esse mesmo Espírito que instruiu o Teu servo, que esteve com ele, que esteve nele, possa também estar conosco, não só agora, nesse momento, essa noite, mas todos os dias da nossa vida, cada segundo da nossa vida, que o Teu Espírito possa nos guiar, nos iluminar, nos conduzir, e que esta noite o Teu Espírito possa trazer do alto, dos céus, da Tua presença, a palavra que o Senhor quer aos nossos corações. É o que eu Te peço e eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos Jó, capítulo 35, versículo de número 13, somente um versículo da Escritura, em Jó. Se os irmãos quiserem, em reverência à palavra, ficar de pé, amém. Quem não puder, pode ficar sentado, que o Espírito Santo conhece o coração, a intenção de cada um de nós, amém? Assim diz a palavra do Senhor: certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Somente esse versículo da palavra de Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Em uma outra
tradução da Escritura, numa tradução mais atualizada, fala de uma forma ainda mais clara. Vaidade é coisa passageira, e a Escritura aqui diz que Deus não atentará para a vaidade. E a outra Escritura, a outra tradução, diz o seguinte: certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem para isso atentará o Todo-Poderoso. Deus não escuta simplesmente a gritos, Deus não escuta simplesmente a discursos, Deus não ouve simplesmente, como o irmão Natan falou aqui, Deus não ouve apenas músicas, cânticos, Deus ouve o louvor de adoração que é dirigido a Ele em espírito e em verdade. E o irmão Natan falou também acerca da questão de ter o Espírito Santo, que é o primordial para as nossas vidas hoje, para a igreja, para ela estar em comunhão com Deus e para ela ter acesso aos céus. É só através do Espírito Santo em nossas vidas, não há um outro meio, não há uma outra forma. E essa palavra que li, ela está interligada ao texto de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 23 e 24, é um texto bem conhecido, muito utilizado nas pregações, principalmente lá no meio pentecostal, onde as pessoas fazem todo aquele movimento, dizendo-se ser um movimento do Espírito Santo, né? Usam muito esse texto aqui. E Jesus fala uma verdade muito contrária do que estão fazendo hoje, do que estão praticando. Jesus está falando algo, estão fazendo outra coisa, parecido, mas não é em essência aquilo que ele realmente quis dizer. João 4:23, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Adorarão ao Pai em espírito, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas como adoraremos ao Pai em espírito? O que foi que Jesus quis dizer com isso? Eu estava lendo uma mensagem do irmão Brana, não lembro bem o título da mensagem, e eu lendo aquilo, que eu tinha lido muito esse texto, e eu não compreendia bem o significado do que Jesus queria dizer. Mas eu lendo aquilo, eu entendi com clareza. Aquela mensagem que o irmão Brana falou, ele diz o seguinte: adorar em espírito não é você estar num nível de meditação pessoal, que você sinta uma certa emoção, e você se entre em um estado tipo um transe. Não é você estar em seu próprio espírito em meditação, não é isso. Porque a maioria das pessoas pensam assim. Ficam reclusas em um lugar, lendo a Bíblia, orando, jejuando, cantando os louvores, até em um certo nível em si mesmo de meditação, que entram como numa dimensão de transe espiritual, segundo acho, né? Mas é um transe emocional. E o irmão Brana acaba explicando que não é isso, adorar a Deus em espírito. Não é isso, adorar a Deus em espírito é estar cheio do Espírito Santo, é ter o Espírito Santo de Deus em si, é estar em comunhão com Deus através da unção do Espírito Santo. E verdadeiramente é isso, que a palavra nos ensina isso. Amém. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, entende bem todas as coisas, compreende bem todas as coisas. Ele discerne a palavra, ele entende a palavra, ele compreende aquilo que a palavra de Deus está ensinando, está lhe passando, as instruções de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. E adorar a Deus em espírito é adorar a Deus tendo o Espírito Santo do Senhor na tua vida, te guiando, te conduzindo, te iluminando, amém, fazendo você andar de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada ensina, de acordo com aquilo que nos tem sido revelado por Ele mesmo nos últimos dias, para nos guiar na luz em meio a este mundo de trevas. Amém. Em meio a este mundo de trevas. As denominações, como eu falei no início, onde eu estive, dizem andar na luz, estar na luz, mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos a palavra sendo descumprida e não cumprida, sendo desobedecida e não obedecida. E Jesus diz em João também que aquele que guarda os seus mandamentos é o que ama Ele, e aquele que o ama também é amado pelo Pai.
e ele e o Pai se revelam a esse. Ele diz: e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada, se alguém guarda os meus mandamentos. Outro texto da Escritura, João 7,37, Jesus diz assim, 7,38: se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Se alguém crê em mim, como diz a Escritura. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, ele disse que o Espírito Santo guiaria o povo dele em toda a verdade. Amém. Jesus disse: o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Jesus estava com os discípulos naquele momento, mas depois que ele partiu, ele veio como o Espírito Santo e passou a habitar na igreja, como ele prometeu que faria. Ele disse: o Espírito Santo da verdade vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? É a doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D? Não. A verdade, Jesus diz em João capítulo 17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de alguém, esse passa a ser um verdadeiro adorador, porque ele está cheio do Espírito Santo e toda a adoração dele é conduzida e guiada pelo Espírito de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que o homem não recebe glória para si, o homem não se exalta com qualquer coisa que faça, como vemos erroneamente grandes ministros da palavra, que assim se dizem, ministros da palavra, sendo estrelas no meio evangélico, recebendo aplausos e recebendo honrarias e recebendo realmente para si, homens até negociando a pregação da palavra de Deus. Irmão Natan, fui convidado para pregar em uma denominação, e quando chego lá para pregar, a pessoa que dirige o culto me perguntou assim: pastor, quanto que você cobrou para pregar aqui? Eu olhei para aquela abençoada, era a irmã secretária da igreja, secretária do pastor geral, e eu disse: irmão, não cobrei nada não. E aqui se cobra para pregar? Não, nós convidamos um pregador, por isso que você está aqui, nós convidamos um pregador, e ele queria 3.000 reais para pregar uma mensagem de 1 hora aqui sobre o altar. Eu disse: pois toda vez que você quiser me convidar, me convide, porque eu tenho prazer em vir falar da palavra de Deus. E se fosse para pagar, eu que pagaria. Eu não queria pagamento para fazer isso, eu pagaria para ter a oportunidade de falar da palavra do Senhor sobre o altar. Então, pessoas que estão comercializando a palavra, fazendo do evangelho do Senhor um meio de vida, como dizem aí fora, o pé de meia, né? Guardando reservas e tesouros para o futuro que pensam que vão ter, através do ganho ilícito, com a pregação da palavra, quando Jesus diz: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Amém. Recebemos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o preço já foi pago. Não foi ouro, não foi prata, não foi em dólar, não foi em real, mas o preço foi mais precioso do que isso. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém. A mensagem para a nossa salvação, a mensagem para a nossa edificação espiritual, foi paga pelo sangue do Cordeiro, lá na cruz do Calvário. E Jesus diz: é chegada a hora, e agora já é esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. E João 37:38, Jesus disse: se crerdes em mim, se alguém crê em mim, de acordo como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o versículo 39 diz que ele falava isso acerca do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que crescem nele. Amém. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai, cheios do Espírito Santo. Mas estar cheio do Espírito Santo não é estar cheio de emoção. Estar cheio do Espírito Santo não está pulando e está gritando. Na maioria das vezes, esses que fazem dessa forma estão plenamente vazios, secos, fingindo através do pulo, do grito, do rodopiar, do dançar, de qualquer coisa, ou mesmo cheios mais de emoção e não do Espírito Santo. Porque o homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido à palavra de Deus,
Ele ama a mensagem da palavra. Ele ama a Bíblia Sagrada. Ele ama aquilo que Deus tem revelado para o seu povo, para que a igreja do Senhor seja conduzida nos últimos dias pelas veredas da justiça, por caminhos retos diante do Senhor. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Como receber o Espírito Santo? Qual é o caminho para receber o Espírito Santo? Qual é a forma de receber o Espírito Santo? O primeiro passo é crer. O primeiro passo é crer na Escritura, é crer na palavra, é crer na mensagem do Senhor. O segundo passo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a receita de como ser cheio do Espírito Santo. Pedro estava pregando em Jerusalém no dia de Pentecostes, e uma grande multidão de judeus vindos de todas as partes do mundo, e os que habitavam em Jerusalém, e pessoas de outras regiões também, que não eram judeus, mas que estavam ali por causa da festa do Pentecostes, estavam reunidos, e Pedro começou a pregar uma mensagem inspirado, instruído, guiado pelo Espírito Santo. E após pregar aquela longa mensagem, a multidão se reúne em torno dele, todos arrependidos e quebrantados em seus corações. E diz o versículo 37 do capítulo 2 de Atos o seguinte: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações, ou arrependeram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então há uma receita para se receber o Espírito. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Há somente um método. O método foi dado lá em Pentecostes, e o método continua sendo o mesmo. Amém. E podemos até dizer, irmão Natan, como aquela mulher que estava diante de Jesus, a mulher Cirofenícia, pedindo uma bênção para a sua filha, né, a cura, um milagre para a sua filha, e Jesus disse: não é lícito tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cães, jogar aos cães. E aquela mulher respondeu: mas Senhor, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Podemos dizer, afirmar com certeza, baseado no que a Escritura diz aqui, que tem muita gente comendo das migalhas que caem da mesa, quando podia estar comendo o pão inteiro, podia estar desfrutando da plenitude do manjar que está posto à mesa, né? Podia assumir a posição de filho, mas infelizmente continua na posição de cão. Eu acredito que os irmãos entendem a forma que estou falando, né? Quando poderiam realmente obedecer aquilo que a Escritura ensina, a forma que a Escritura ensina. Primeiro, crer no Senhor Jesus como a Bíblia fala acerca dele, e depois arrepender-se dos seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus, para então receber o dom do Espírito Santo. Essa é a fórmula, foi a fórmula para o dia de Pentecostes, foi a fórmula para a igreja durante a sua história no passado, a igreja primitiva, a igreja que ainda levou a mensagem original por mais ou menos uns 200 anos após, né, a morte de Jesus, a ascensão de Jesus. A igreja ainda continuou com a mensagem pura, pregando essa palavra, pregando essa forma de batismo para receber seu Espírito Santo. E depois vieram os tempos de trevas, de escuridão, e a mensagem foi aos poucos ficando muito restrita, mas graças a Deus o Senhor conservou um povo com essa mensagem, um pequenino remanescente, e hoje esse remanescente tem novamente despertado. Amém. Está agora um grande povo ministrando essa palavra, pregando essa palavra, e que possamos continuar encorajados como os primeiros discípulos do Senhor, que tinham a mensagem no seu coração e deram as suas vidas por amor a essa palavra. Que continuemos firmes, segurando em nossas mãos essa espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e pregando ela na essência, como ela é, sem distorção, mas falando aquilo que está escrito. No capítulo 2 ainda, versículo 39, Pedro diz assim: porque essa promessa do Espírito Santo
vos diz respeito a vós, falando ele para aquele povo, diz respeito aos vossos filhos, a geração que viria após aquelas pessoas. E ele diz mais, e diz respeito a todos os que estão longe, amém, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. O Senhor continua chamando pessoas hoje? Amém? Amém. Continua? Então, se Ele continua chamando pessoas, essa promessa continua sendo a mesma. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, para que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, que continuemos seguindo fielmente a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, e que Deus possa continuar nos guiando, nos abençoando, nos ungindo, em nome de Jesus. Irmãos, que a palavra de Deus, que a mensagem que temos recebido, a mensagem da hora, possa mais e mais estar fincada em nossas mentes e em nossos corações, pelo Espírito de Deus, não pela intelectualidade, mas pelo Espírito de Deus. Amém. Porque o que é do intelecto é vaidade, passa, mas aquilo que vem posto pelo Espírito Santo, isso se fixa, cria raízes, e nós nos tornamos árvores frutíferas na presença do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu agradeço a oportunidade que foi concedida em nome do Senhor Jesus.